O segredo para encontrar sentido na vida. O silêncio de Deus. Já viveu aquele momento em que tudo parece barulhento por fora, mas dentro de você só há um vazio que incomoda? Muitas vezes, esse silêncio não significa ausência. Ele pode ser justamente o ponto de partida para uma transformação profunda. Este silêncio pode ser o início para escutar da alma, para você olhar para dentro. E talvez, sem perceber, é isso que você está vivendo agora. Um chamado para ouvir algo que sempre esteve dentro de você. Quando pensamos em Deus, muitas vezes imaginamos alguém distante, que fala apenas com pessoas especiais, ou que se revela em acontecimentos grandiosos. Mas Jung enxergava de uma forma diferente. Para ele, Deus não era apenas uma ideia religiosa ou um dogma de fé, mas uma realidade viva que habita a psique humana. Isso significa que o divino não é algo separado de você, mas algo inscrito dentro de você desde o início da vida. E por mais que o mundo tente distrair, essa voz continua ali, esperando o momento de ser ouvida. Este vídeo é um convite, não para que você se perca em teorias complicadas ou em debates que mais afastam do que aproximam, mas para que você descubra na prática como ouvir a voz de Deus e encontrar sentido na sua própria vida. Porque se existe um propósito, ele não está escondido em um lugar distante. Ele está no lugar mais íntimo, na sua alma. Jung chamava esse processo de individuação, tornar-se quem você realmente é. E quando você se reconecta com o seu verdadeiro eu, inevitavelmente se reconecta com Deus. É como se uma bússola interior começasse a funcionar, guiando cada passo, cada decisão, cada silêncio. E Jung encontrou na ciência da alma um caminho que confirma exatamente isso. Não precisamos correr atrás de Deus, precisamos aprender a escutar onde Ele já habita. Talvez até hoje você tenha buscado respostas fora, em pessoas, em conquistas, em distrações. Mas e se o que falta não estiver fora, e sim dentro? E se esse vazio que você sente não for um erro, mas um chamado? Um lembrete de que chegou a hora de parar, respirar e ouvir o que está escondido no silêncio? Eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque nós vamos mergulhar juntos em uma jornada de compreensão, fé e transformação, e principalmente, como você pode aplicar isso na sua caminhada hoje. Se você já sentiu que estava orando e parecia não ter resposta, se já viveu dias em que nada fazia sentido, se já teve a impressão de que Deus estava distante, esse conteúdo é para você. Porque talvez, nesse exato momento, Ele não esteja em silêncio. Talvez Ele apenas esteja esperando você aprender a ouvir de uma forma diferente. Vivemos em uma época onde nunca tivemos tanto acesso à informação, tanta tecnologia, tantas oportunidades de escolha. Mas paradoxalmente nunca estivemos tão perdidos. O mundo parece oferecer milhões de caminhos, mas, no fundo, muitos sentem que nenhum deles leva realmente a algum lugar. Corremos todos os dias, trabalhamos, produzimos, conquistamos pequenas vitórias. Mas quando a noite chega e o silêncio toma conta, o vazio se revela. Carl Jung já havia antecipado isso quando afirmou que o maior sofrimento do século XX seria a perda de sentido. E aqui estamos nós, no século XXI, mergulhados exatamente nessa crise. Temos corpos ativos, mas almas adormecidas. Estamos conectados com milhares de pessoas através de telas, mas cada vez mais distantes de nós mesmos. Esse é o grande paradoxo. Em meio a tanto barulho, esquecemos de ouvir a voz mais essencial, aquela que fala dentro de nós. Você já se perguntou por que tantas pessoas bem-sucedidas ainda sofrem de depressão, ansiedade ou sentem uma tristeza inexplicável? Porque indivíduos com fama, dinheiro e reconhecimento muitas vezes confessam sentir um vazio insuportável. É porque aquilo que preenche a alma não pode ser comprado nem conquistado do lado de fora. O sentido da vida não nasce do acúmulo de conquistas, mas da conexão com algo mais profundo, algo eterno. Talvez você mesmo já tenha experimentado isso. O dia parece normal, mas dentro de você existe uma sensação de desconexão. Como se faltasse algo, como se por mais que você se esforce, nunca fosse suficiente. Esse é o grito silencioso da alma, sinalizando que você está afastado do centro, do self, dessa centelha divina que Jung descrevia como o lugar onde o humano e o eterno se encontram. A Bíblia confirma esse diagnóstico de forma clara. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Não importa quanto você conquiste, se no processo você se esquece de quem realmente é,
o preço será sempre alto demais. Jung, ao observar seus pacientes, percebeu exatamente isso. Muitos chegavam ao consultório com uma vida aparentemente perfeita, mas com o coração vazio. Sorrisos por fora, desespero por dentro. E aqui está o ponto. Quando a alma perde a conexão com Deus, tudo se desestabiliza. A ansiedade cresce, a identidade se fragmenta, o propósito se dissolve. É como viver sem bússola em meio a uma tempestade. Você até pode navegar por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde se perde. O resultado é um mundo de pessoas correndo sem direção, produzindo sem saber porquê, buscando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Essa é a realidade que nos cerca. Milhões estão distraídos, mas não despertos. Milhares acumulam conquistas, mas não conhecem a si mesmos. E talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Mas não desanime, porque reconhecer esse vazio já é o primeiro passo para preenchê-lo. Como Jung dizia, o sofrimento não é um erro, mas um chamado. A pergunta é: você está disposto a ouvir o que ele tem a dizer? Carl Jung acreditava que dentro de cada ser humano existe um centro mais profundo, uma espécie de núcleo espiritual que ele chamava de Self. Esse Self não é simplesmente o eu que você mostra ao mundo, não é a imagem que você apresenta nas redes sociais, nem o papel que você desempenha no trabalho ou na família. O Self é algo mais antigo, mais profundo, mais essencial. Ele é a centelha divina em você, o ponto onde a alma humana e o eterno se encontram. Para Jung, viver sem se conectar a esse centro é como tentar navegar sem bússola. Você pode até remar, pode até se esforçar, mas sempre terá a sensação de estar perdido, sem direção. Já quando alguém se conecta ao Self, tudo começa a mudar. Decisões ganham clareza, o medo diminui e a vida começa a ter sentido. Não porque os problemas desaparecem, mas porque agora existe uma referência interior, um guia silencioso que aponta o caminho. Talvez você já tenha sentido esse chamado em momentos de intuição, quando algo dentro de você dizia: não faça isso, ou esse é o caminho certo. Talvez tenha percebido em coincidências que pareciam roteiros divinos, em sonhos que carregavam mensagens, ou naquele incômodo quando vivia uma vida que não era a sua. Jung dizia que todas essas experiências são formas pelas quais o Self se manifesta. Mas há um inimigo dessa conexão: o ego. O ego é a parte de nós que quer manter o controle, que busca a aprovação, que vive de comparações. Ele constrói muros, alimenta máscaras e nos afasta da nossa verdadeira essência. Enquanto o ego grita, o Self sussurra. Enquanto o ego quer aplausos, o Self busca verdade. Enquanto o ego quer poder, o Self quer sentido. E aqui está algo extraordinário. A Bíblia já havia anunciado isso há séculos. Em Lucas 17:21 está escrito: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, aquilo que você procura fora já foi colocado dentro de você. O Self, segundo Jung, é justamente essa manifestação interna da presença de Deus. Não um Deus distante, inacessível, mas um Deus vivo, presente, agindo no íntimo da sua alma. Conectar-se ao Self não é fácil. Exige coragem para silenciar o barulho externo e olhar para dentro. Exige humildade para reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos de algo maior do que o nosso próprio controle. Mas, quando isso acontece, a vida muda de dentro para fora. Você passa a viver menos por obrigação e mais por propósito, menos por medo e mais por verdade. Talvez você esteja percebendo que esse chamado já está acontecendo dentro de você. Talvez essa busca, esse desconforto, esse desejo de algo mais profundo, seja justamente o Self tentando te guiar. Não ignore essa voz. Jung dizia: o Self é como uma centelha de Deus no centro da psique. Quando você responde a esse chamado, começa uma jornada de transformação que não apenas cura suas feridas internas, mas também dá um novo sentido a cada aspecto da sua vida. Quantas vezes você já passou por uma crise que parecia insuportável? Talvez uma perda inesperada, um colapso emocional, uma doença, uma decepção profunda. Nessas horas, tudo parece desmoronar. As certezas desaparecem, os planos se quebram, e a vida perde o sentido. Mas Carl Jung observou algo revolucionário. Justamente nesses momentos de dor extrema, a alma encontra um portal para uma transformação mais profunda.
Ele dizia que muitas vezes a experiência religiosa autêntica começa quando tudo aquilo em que acreditávamos se desfaz. É no colapso que a alma começa a respirar de novo. O que antes era apenas teoria se torna vida real. É quando não temos mais onde nos apoiar que começamos a descobrir uma força que não vem de fora, mas de dentro. A Bíblia confirma essa verdade em diversas histórias. Pense em Jó, que perdeu tudo, mas foi no meio do sofrimento que encontrou uma revelação mais profunda de Deus. Ou no apóstolo Paulo, que preso e humilhado, ainda podia dizer: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Esses exemplos mostram que a dor não é sinal de abandono, mas muitas vezes o terreno fértil, onde a fé verdadeira floresce. Jung via a crise como uma espécie de convite divino. Ele dizia: tudo aquilo que não enfrentamos dentro de nós voltará como destino. Isso significa que a dor não é apenas sofrimento, mas também uma mensagem. Ela nos mostra que algo está desalinhado, que a alma está pedindo atenção. E se tivermos coragem de encarar esse vazio, descobriremos nele não apenas feridas, mas caminhos para a cura. Talvez você mesmo já tenha vivido isso. Depois de uma perda dolorosa, percebeu novas forças dentro de si. Depois de uma fase de escuridão, encontrou um novo propósito. Depois de um silêncio que parecia interminável, ouviu a voz de Deus de forma inesperada. Essas experiências revelam que o sofrimento não é um beco sem saída, mas uma porta que nos leva a uma dimensão mais profunda da vida. Mas é preciso coragem, porque o ego, acostumado ao controle, quer fugir da dor, quer mascarar o sofrimento, quer fingir que está tudo bem. Já o self, esse centro divino que habita em nós, nos convida a olhar de frente, não para sofrer por sofrer, mas para atravessar e sair do outro lado transformados. É como o ouro que só se purifica no fogo. É como a semente que precisa morrer para dar fruto. O que você está vivendo agora pode parecer um fim, mas talvez seja um começo. Pode parecer silêncio, mas talvez seja preparação. Pode parecer ausência de Deus, mas talvez seja justamente o momento em que Ele está mais perto, esperando que você se renda e permita que o processo de transformação aconteça. Então, da próxima vez que sentir que tudo desabou, lembre-se, não é apenas dor, é um convite para reencontrar sua essência, para se reconectar com Deus e para descobrir que a crise, no fundo, pode ser o portal para a sua verdadeira cura e propósito. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado apenas imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a própria escuridão. Esse é um dos seus ensinamentos mais profundos e, ao mesmo tempo, mais desafiadores. Ele chamava de sombra todas aquelas partes de nós que preferimos esconder. Medos, fraquezas, vícios, ressentimentos, sentimentos que não combinam com a imagem que mostramos ao mundo. Em vez de reconhecê-los, muitas vezes tentamos reprimi-los, como se ignorar pudesse fazê-los desaparecer. Mas Jung observou que o que não é reconhecido dentro de nós se manifesta do lado de fora, e na maioria das vezes, de forma dolorosa. A sombra é feita daquilo que negamos. É o orgulho que disfarçamos de autoconfiança. É a inveja escondida sob críticas constantes. É a raiva disfarçada em silêncio. É a tristeza oculta atrás de sorrisos forçados. Quando não lidamos com essa parte de nós mesmos, ela ganha poder sobre a nossa vida. Passamos a projetar nos outros aquilo que não aceitamos em nós. Julgamos, condenamos, apontamos o dedo, mas, no fundo, estamos apenas fugindo do espelho interior. A Bíblia também fala sobre isso. Jesus disse: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho? Mateus 7:3. Esse ensinamento é um chamado direto para olhar primeiro para dentro. Enquanto não reconhecemos as trevas que carregamos, dificilmente poderemos experimentar a verdadeira luz. Mas aqui está o segredo. Reconhecer a sombra não significa abraçar o mal ou aceitar viver escravizado por ele. Significa trazer consciência. Significa admitir que existe escuridão, mas que ela não precisa nos controlar. Quando iluminamos aquilo que estava escondido, ele perde a força de nos dominar. E é nesse processo de honestidade e rendição que Deus começa a agir, transformando nossas fraquezas em sabedoria, nossas dores em aprendizado e nossas feridas em caminhos de cura. Talvez você já tenha sentido isso na prática. Um momento em que, ao admitir uma fraqueza,
você experimentou libertação. Ou quando decidiu parar de culpar os outros e começou a olhar para si mesmo, percebeu que muito da dor vinha de dentro, não de fora. Essa é a experiência de confrontar a sombra. É desconfortável, mas profundamente transformador. Jung via essa jornada como essencial para a individuação, para se tornar inteiro. Porque não há integridade sem reconhecer todas as partes da alma. Enquanto o ego tenta construir muros e manter a aparência de perfeição, o self nos convida à autenticidade. E a autenticidade só nasce quando temos coragem de olhar para o que está escondido. Se Deus habita dentro de nós, como Jung afirmava, então ele não se manifesta apenas nas partes bonitas, mas também naquilo que precisa ser curado. A sombra, quando trazida à luz, deixa de ser inimiga e se torna mestra. Ela nos mostra onde ainda precisamos crescer, onde precisamos nos render, onde precisamos da graça divina. Por isso, quando sentir a tentação de fugir da sua escuridão, lembre-se, é justamente ali que pode estar o início da sua verdadeira transformação. A sombra não é um castigo, é um chamado. Um chamado para integrar, para curar e, finalmente, para deixar que a luz de Deus brilhe em todas as áreas da sua vida. Poucos momentos na vida são tão desafiadores quanto aqueles em que parece que Deus está em silêncio. Você ora, busca respostas, pede sinais, mas não ouve nada. É como se o céu estivesse fechado, como se sua voz não atravessasse o teto. Esse silêncio pode ser sufocante, pode gerar dúvida, medo e até revolta. Mas Carl Jung tinha uma visão surpreendente sobre isso. Para ele, o silêncio de Deus não era ausência, mas o início de uma escuta mais profunda da alma. No colapso das certezas, que a busca verdadeira começa. Enquanto tudo vai bem, a fé pode ser apenas conceito, tradição ou rotina. Mas quando tudo desaba, quando não há mais respostas fáceis, a fé se torna experiência real. O silêncio, na verdade, pode ser um convite, um espaço onde Deus não se impõe, mas espera. Espera que você silencie também, que você desça das corridas do ego e aprenda a escutar com o coração. A Bíblia mostra isso repetidamente. Pense em Elias, que fugiu para o deserto e esperava ouvir Deus em manifestações grandiosas, no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus se revelou em um sussurro suave. 1 Reis 19, 11 e 12. Esse é o mistério do silêncio divino. Ele não é vazio, mas cheio de significado. Ele nos convida a afinar a sensibilidade, a perceber o sussurro em meio ao barulho do mundo. Quantas vezes você já passou por isso? Orava e parecia que nada acontecia, mas com o tempo, percebeu que justamente naquela fase de silêncio, você amadureceu, cresceu, descobriu forças que não sabia que tinha. É porque o silêncio de Deus não é passividade, é trabalho invisível. É como a raiz de uma árvore crescendo debaixo da terra, silenciosa, mas preparando vida nova. Jung observava que, quando a imagem interior de Deus está distorcida, quando vemos Deus apenas como juiz severo ou como ausência total, nossa vida emocional se desequilibra. Mas quando entendemos que até o silêncio pode ser expressão da presença divina, a alma encontra descanso. Não se trata de interpretar a demora como descaso, mas como processo. Um processo de lapidação interior, onde aprendemos a depender menos de respostas imediatas e mais da confiança. Na prática, o que significa viver esse silêncio? Significa transformar momentos de espera em momentos de escuta. Significa parar de tentar controlar tudo com a mente racional e simplesmente se abrir para perceber. Talvez em uma oração silenciosa, em um tempo de solitude, em um momento de contemplação. O silêncio externo se torna espaço para ouvir o que o self, essa centelha divina em você, está tentando comunicar. Então, se você está passando por um tempo em que Deus parece calado, não conclua que ele se foi. Talvez ele esteja justamente mais presente do que nunca, mas de uma forma nova, mais profunda, mais silenciosa. O silêncio não é vazio, é convite. Convite para desacelerar, para confiar, para aprender que a fé não depende de respostas imediatas, mas de uma presença constante. Uma presença que não grita, mas sussurra com amor e autoridade dentro da sua alma. Carl Jung acreditava que o verdadeiro propósito da vida não era a perfeição, mas a inteireza. Ele dizia: o objetivo da vida não é a perfeição, mas a totalidade. Isso significa que o caminho espiritual e psicológico mais profundo
não é se tornar impecável ou sem falhas, mas reconciliar todas as partes que existem dentro de nós: luz e sombra, ego e self, consciente e inconsciente. Esse processo de reconciliação é o que Jung chamava de individuação. A individuação é, na essência, a jornada de se tornar quem você realmente é. Não quem o mundo espera que você seja, não a máscara que você veste para agradar, mas a pessoa autêntica que nasce quando a alma encontra seu centro. Para Jung, esse centro era o self, essa presença divina dentro de nós que atua como uma bússola silenciosa. A individuação acontece quando paramos de fugir de nós mesmos e começamos a integrar cada pedaço da nossa existência em um todo coerente. A Bíblia também aponta para essa mesma direção. O apóstolo Paulo escreveu: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Plenitude não significa perfeição sem falhas, mas maturidade, consciência, alinhamento entre aquilo que cremos, sentimos, falamos e fazemos. Na prática, essa jornada de integração é marcada por passos difíceis, mas libertadores. É o momento em que reconhecemos nossas sombras em vez de escondê-las. É quando aprendemos a silenciar o ego para dar espaço ao self. É quando paramos de buscar sentido apenas fora e começamos a ouvir a voz que fala por dentro. É quando aceitamos que somos frágeis, mas ao mesmo tempo sustentados por algo maior do que nós. Talvez você já tenha sentido um pouco desse processo. Pode ter acontecido quando você decidiu parar de viver para agradar os outros e começou a ouvir o que realmente fazia sentido para você. Ou quando enfrentou uma crise dolorosa e, em vez de fugir, encarou suas feridas, descobrindo que a dor também podia ensinar. Esses momentos, por mais desafiadores que sejam, são passos na direção da individuação, da integração entre quem você é e quem foi criado para ser. Para Jung, cada crise, cada vazio, cada silêncio de Deus faz parte dessa jornada. É como se a vida estivesse constantemente nos chamando para voltar ao centro. E esse centro não é um conceito abstrato, mas uma realidade viva, Deus habitando em nós, guiando-nos para a reconciliação. O mais bonito é que, quando essa integração começa a acontecer, a vida externa também muda. Você passa a tomar decisões mais alinhadas, a se relacionar com mais autenticidade, a viver com mais serenidade. Não significa que os problemas desaparecem, mas que agora existe uma coerência interna que transforma a forma como você enfrenta cada situação. Essa é a verdadeira jornada espiritual. Não negar quem você é, mas integrar. Não buscar perfeição, mas inteireza. Não viver correndo atrás de respostas externas, mas permitir que a presença de Deus dentro de você transforme todas as partes da sua vida em uma sinfonia harmoniosa. Até aqui falamos sobre conceitos profundos: self, sombra, silêncio, integração. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu aplico isso na minha vida de forma prática? O que eu posso fazer a partir de hoje para ouvir a voz de Deus dentro de mim e viver com mais propósito? A resposta está em pequenos passos, repetidos com constância, que transformam a alma aos poucos. O primeiro passo é o silêncio. Em um mundo barulhento, cheio de distrações, encontrar momentos de quietude é essencial. Não é um silêncio qualquer, mas um silêncio intencional que abre espaço para a escuta interior. Pode ser 5 minutos no início do dia, em oração ou meditação, simplesmente respirando e reconhecendo a presença de Deus. É nesse espaço que o ego perde força e o self começa a se manifestar. Lembre-se de Elias. Deus não veio no terremoto nem no fogo, mas no sussurro suave. O segundo passo é a observação. Jung dizia que o inconsciente se expressa através de símbolos, sonhos e intuições. Preste atenção às mensagens sutis, sonhos que se repetem, coincidências que chamam sua atenção, incômodos que insistem em aparecer. Muitas vezes, é o self tentando te guiar. Pergunte-se diariamente: qual voz está guiando minhas escolhas? O medo do ego ou a verdade do self? Essa prática de autoobservação abre espaço para a consciência. O terceiro passo é a rendição. Isso não significa passividade, mas confiança. Entregar o controle não é desistir,
mas reconhecer que há uma força maior guiando seus passos. É dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas escolho confiar. Essa rendição libera o coração da ansiedade e abre caminho para que a voz de Deus seja mais clara. Além desses 3 passos principais, há práticas que fortalecem o processo. A oração sincera, não apenas como repetição de palavras, mas como diálogo verdadeiro com Deus. O jejum, que silencia o corpo para despertar a alma. A solitude, que cria espaço para a reflexão profunda. E a leitura, tanto da Bíblia quanto de textos que ampliem a consciência espiritual. Cada uma dessas práticas é como uma ferramenta que afina sua sensibilidade para perceber a voz que já habita em você. Mas é importante lembrar, essa caminhada não acontece da noite para o dia. É um processo. Assim como uma planta precisa de tempo para crescer, a alma também precisa de paciência para florescer. Muitas vezes você não verá resultados imediatos, mas se perseverar, perceberá mudanças sutis, mais clareza nas decisões, mais serenidade em meio ao caos, mais sentido até nas tarefas simples do dia a dia. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece confuso, mas se aplicar esses passos, vai perceber que a vida começa a ganhar direção. Não porque as circunstâncias externas mudaram de repente, mas porque algo dentro de você se alinhou. E quando o interior muda, o exterior também começa a se transformar. Portanto, se deseja ouvir a voz de Deus e viver com propósito, comece simples. Silencie, observe, renda-se. Repita isso todos os dias. Com o tempo, essa prática se tornará um estilo de vida, e você descobrirá que Deus nunca esteve distante. Ele sempre esteve ali, dentro de você, esperando ser ouvido. Chegamos ao final dessa caminhada, e talvez você já tenha percebido algo diferente. Talvez enquanto ouvia cada palavra, uma voz silenciosa tenha começado a ecoar dentro de você. Não a voz do medo, não a voz da dúvida, não a voz das comparações que o mundo insiste em gritar, mas uma voz mais profunda, mais serena, mais verdadeira. Essa é a voz que sempre esteve aí, esperando o momento de ser ouvida. A voz de Deus dentro de você. Carl Jung acreditava que o propósito da vida não é alcançar a perfeição, mas a totalidade. E ao longo deste vídeo, vimos que essa totalidade nasce quando integramos todas as partes da alma: luz e sombra, ego e self, dor e esperança. Quando paramos de correr em busca de respostas externas e começamos a escutar o que já estava dentro desde o início. A Bíblia confirma isso quando diz: o reino de Deus está dentro de vós. Não é uma promessa distante, é uma realidade presente. Talvez até hoje você tenha vivido buscando fora, correndo atrás de reconhecimento, tentando preencher vazios com conquistas, relacionamentos ou distrações. Mas agora, você sabe que o verdadeiro propósito não está lá fora. Ele nasce de dentro para fora. Ele acontece quando você silencia, observa e se rende. Quando aprende a ouvir não apenas os barulhos do mundo, mas o sussurro suave de Deus na sua alma. Isso não significa que a vida vai se tornar fácil. Haverá crises, haverá silêncios, haverá momentos de sombra. Mas agora você sabe que tudo isso pode ser portal. Que a dor não é fim, mas início. Que o silêncio não é ausência, mas convite. Que até a sombra pode se transformar em caminho de cura, quando iluminada pela presença divina. Essa consciência muda tudo. Ela dá coragem para enfrentar os dias escuros e sabedoria para valorizar os dias de luz. E aqui está algo importante. Quando você começa a viver guiado por essa voz interior, você se torna presença no mundo. Não precisa mais provar nada, porque já encontrou direção. Não precisa mais correr sem destino, porque já tem propósito. Sua vida passa a revelar algo diferente. Paz em meio ao caos, profundidade em meio à distração, coerência em meio às máscaras. Isso é testemunho vivo. Isso é fé encarnada. Isso é a manifestação de Deus através de você. Por isso eu quero te convidar a um gesto simples, mas poderoso. Se tudo o que falamos aqui despertou algo no seu coração, escreva nos comentários: eu estou ouvindo. Essa frase não é apenas uma resposta, é uma declaração. É você afirmando que, apesar do medo, das dúvidas ou das quedas, decidiu abrir os ouvidos da alma para escutar a voz mais verdadeira. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal. Ative as notificações
e continue caminhando conosco, porque essa jornada não termina aqui. Ela apenas começou. Vamos juntos, passo a passo, rumo a uma vida mais autêntica, lúcida e conectada com o propósito eterno que habita em nós. No fim, tudo se resume a isso. Deus nunca esteve distante. Ele sempre esteve aí, dentro de você. E quando você aprende a ouvir essa voz, descobre que o verdadeiro milagre não é viver sem problemas, mas viver com propósito, paz e direção em meio a eles. Essa é a promessa. Essa é a vida plena. Essa é a jornada da alma.